Vibração que você emite a cada segundo. Isso pode soar absurdo, até mesmo contraditório, mas vou provar para você que a frequência na qual você está vibrando agora determina o dinheiro que entra na sua vida, as pessoas que você atrai e até a saúde que você mantém. Não é filosofia barata, é física pura. Einstein já disse, tudo é energia, e quando você combina a frequência da realidade que deseja, não tem como não vivê-la. Eu precisei de muitos anos para compreender uma verdade simples, mas que muda tudo. Você e eu não somos apenas esse corpo que vemos no espelho. O corpo é apenas o veículo, mas quem realmente somos é energia em movimento, em constante vibração. Nada no universo está parado, nem mesmo uma rocha ou um pedaço de ferro. Tudo vibra, tudo se movimenta. Agora, se até uma pedra vibra, imagine você com toda a sua capacidade de pensar, sentir e criar. A grande questão é, em qual frequência você está vibrando neste exato momento? Eu sei que pode ser desconfortável admitir, mas muitas vezes passamos anos emitindo uma vibração de medo, escassez e falta, sem perceber. Eu mesmo vivi assim por muito tempo. Trabalhava em empregos que não me levavam a lugar nenhum. Estava sempre doente, sem dinheiro, sem perspectivas. E se você parar para pensar, talvez já tenha passado por algo parecido. Acordar de manhã com uma sensação pesada, olhar para as contas acumulando e sentir que, por mais que se esforce, nunca é suficiente. Já aconteceu com você? Naquela época, eu ganhava pouco mais de $4.000 por ano e devia mais de 6.000. Eu estava preso em um ciclo de vibração de escassez e não havia como atrair prosperidade vivendo em sintonia com a falta. O universo é matemático, preciso, e responde exatamente à frequência que você sustenta. Se você vibra em medo, atrai mais situações que reforçam esse medo. Se vibra em dívidas, atrai mais dívidas. Não é castigo, é lei. Assim como a lei da gravidade, a lei da vibração não erra. Eu me lembro de como me sentia naquela fase, ansioso, inseguro e muitas vezes até envergonhado. Eu pensava, como alguém como eu poderia construir algo grande? E essa era justamente a vibração que eu emitia. Você percebe o quanto isso se parece com a realidade da maioria das pessoas? Quantas vezes você já se pegou dizendo para si mesmo que não tem talento suficiente, que não nasceu em uma família rica, que não tem estudo, que talvez já seja tarde demais? Essas frases parecem inocentes, mas cada uma delas carrega uma frequência que se manifesta na sua vida. Quando finalmente comecei a entender que tudo é energia, percebi que a mudança não viria de fora, mas de dentro. Foi quando parei de pensar em quanto eu devia e comecei a me concentrar naquilo que eu queria. Essa mudança de vibração foi o ponto de virada. Não foi mágica, foi ciência. Assim como o rádio sintoniza uma estação específica ao se alinhar a uma frequência, eu comecei a me alinhar à frequência da abundância. E à medida que fui mudando minha vibração, oportunidades começaram a aparecer de formas que eu nunca poderia ter previsto. Esse é o ponto que quero que você compreenda profundamente. A vibração que você sustenta determina o que você atrai. Se você se mantém focado em falta, medo e escassez, é isso que você continuará a ver diante dos seus olhos. Mas se você escolhe conscientemente vibrar em gratidão, em prosperidade, em confiança, inevitavelmente começará a atrair circunstâncias, pessoas e situações que refletem essa mesma energia. O universo não falha. Agora pense comigo. Se tudo vibra, se até a cadeira em que você está sentado vibra, se as ondas de rádio, o sinal da internet e até a luz funcionam por frequências, por que sua vida seria diferente? Você não é exceção. Você é parte desse mesmo sistema. O que você precisa decidir agora é em qual estação deseja sintonizar a sua vida. Porque, goste ou não, você já está vibrando em alguma frequência e ela está criando os resultados que você vê hoje. E foi quando compreendi isso, quando realmente aceitei que eu era a energia em movimento, que a minha vida começou a mudar de forma drástica. Eu saí de dívidas e de trabalho sem futuro para construir uma renda que ultrapassava $100.000 por ano. Não porque algo mágico aconteceu,
mas porque eu parei de vibrar em escassez e comecei a vibrar em abundância. A mesma lei que funcionou para mim, funciona para você. A pergunta é: você vai continuar preso na frequência em que está ou vai escolher mudar? Muita gente acredita que está pensando, quando na verdade está apenas reagindo ao que acontece ao redor. Isso é uma das maiores ilusões que nos mantém presos em uma vida que não queremos. Quando você ouve o barulho de uma sirene e imediatamente imagina um acidente, isso não é pensamento, é apenas uma reação automática dos sentidos. Quando você sente o cheiro de comida e visualiza um prato na sua mente, isso também não é pensar, é apenas atividade mental. Pensar de verdade é algo completamente diferente. É usar as faculdades superiores da mente que a maioria das pessoas sequer aprendeu a usar. Nós fomos educados a confundir a atividade mental com pensamento. E talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Quantas vezes você se pegou com a mente cheia de preocupações, planejando, lembrando de coisas passadas, se imaginando em cenários negativos e achou que isso era pensar? Mas tudo isso é apenas uma reação. Pensar é um ato criativo. É quando você decide conscientemente usar a imaginação, a intuição, a percepção, a memória, a razão e a vontade para formar uma ideia que não existia antes. É isso que nos diferencia de todos os outros seres vivos. Eu aprendi isso da maneira mais dura. Durante anos eu não lia, não estudava, não parava para refletir de verdade. Eu apenas reagia. Trabalhava em empregos ruins, reclamava das contas, sentia que a vida era difícil e acreditava que não havia muito o que fazer. Mas eu não estava pensando. Eu estava apenas deixando a vida me arrastar. E foi só quando me apresentaram a ideia de que pensar é um ato consciente que percebi o quanto estava desperdiçando minha mente. Talvez você também tenha passado por momentos assim. Deitar à noite e perceber que sua cabeça está cheia de imagens ruins sobre o futuro, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Isso é comum, mas é justamente aí que você precisa parar e se perguntar: estou reagindo ou estou realmente pensando? Eu me lembro de quando comecei a aplicar isso. Em vez de me perder em preocupações, comecei a usar a minha imaginação para criar imagens do que eu queria viver. Não imagens de medo ou de dívida, mas imagens de liberdade e abundância. No início parecia estranho, porque minha realidade era totalmente diferente. Mas aos poucos, percebi que era justamente esse exercício que estava moldando minha nova vida. Pensar é criar conscientemente, não apenas repetir mentalmente os problemas que já existem. Pesquisas mostram que mais de 80% dos pensamentos de uma pessoa comum durante o dia são negativos e repetitivos. Isso significa que a maioria está apenas reagindo e recriando, todos os dias, a mesma vida que já não gosta. Isso não é pensar. Pensar exige disciplina e exige consciência. É olhar para o que você realmente deseja e escolher formar uma imagem clara disso na sua mente, mesmo que hoje pareça impossível. Quando você começa a dominar esse processo, as coisas mudam. De repente, você não é mais escravo do que vê, ouve e sente. Você se torna criador. Imagine por um instante se, em vez de reagir às dívidas, você usasse sua razão e sua imaginação para criar estratégias e visualizar a solução. Imagine se, em vez de pensar no que pode dar errado, você decidisse conscientemente pensar em tudo o que pode dar certo. Isso é pensar. Eu só mudei a minha vida quando compreendi essa diferença. Enquanto eu vivia apenas reagindo, eu estava preso em um ciclo de falta, escassez e desespero. Quando comecei a pensar de verdade, usando minhas faculdades mentais superiores, minha vida deu um salto que eu jamais poderia ter previsto. E o mesmo pode acontecer com você. Porque a sua mente não foi feita para reagir, ela foi feita para criar. A pergunta que você precisa se fazer agora é: você está realmente pensando ou apenas se deixando levar pelos sentidos? O sentimento que você carrega dentro de si é a consciência da vibração em que está. É ele que coloca o seu corpo em movimento e determina, sem exceções, os resultados que você tem na sua vida hoje. Se você observar atentamente, vai perceber que cada resultado que tem agora
É o reflexo direto da frequência emocional que você tem sustentado dia após dia. E isso é duro de admitir, porque muitas vezes preferimos acreditar que são as circunstâncias externas que controlam nossa vida, quando, na verdade, é a vibração que nós mesmos escolhemos manter. Eu me lembro de uma época em que parecia que nada dava certo para mim. Eu estava sempre doente, sem energia, carregando dores no corpo que me acompanhavam quase todos os dias. Ao mesmo tempo, eu vivia sem dinheiro, sempre endividado, me sentindo incapaz de mudar aquela situação. O mais curioso é que, quanto mais eu pensava em como estava quebrado e doente, mais eu me mantinha naquela vibração. Era como se minha mente fosse um ímã, atraindo apenas mais do mesmo. Eu acordava com aquela sensação pesada de frustração e ia dormir com a mesma carga, e os dias se repetiam como cópias uns dos outros. Talvez isso soe familiar para você, porque é exatamente assim que a maioria das pessoas vive. Foi necessário alguém chegar até mim e dizer uma verdade dura para que eu enxergasse isso. Eu ouvi que era uma das pessoas mais miseráveis que alguém já tinha conhecido. Aquilo me atingiu profundamente, porque no fundo, eu sabia que era verdade. Eu não tinha energia, não tinha alegria, não tinha dinheiro e não via perspectivas. Mas aquele choque foi como um despertar. Naquele momento eu entendi que, se não mudasse a vibração que eu estava sustentando, nada mudaria na minha vida. Você já percebeu como é fácil entrar nesse ciclo? Você recebe uma conta alta de cartão de crédito, sente medo, pensa que não vai dar conta de pagar. Esse medo coloca seu corpo em um estado de tensão. Essa tensão cria ações apressadas e desesperadas, como tentar resolver de qualquer forma, muitas vezes tomando decisões ruins. O resultado é mais dívida, mais frustração e mais medo. Esse é o ciclo da vibração negativa. Agora, se você decide conscientemente mudar sua frequência, algo diferente começa a acontecer. Não é que a conta desaparece, mas você passa a atrair ideias, pessoas e soluções que antes simplesmente não apareciam, porque a sua vibração não permitia. A ciência já mostrou que nossas emoções afetam diretamente não só nossos resultados financeiros, mas também nossa saúde física e mental. Estudos da Universidade da Califórnia apontam que emoções negativas constantes, como ansiedade e frustração, alteram até o funcionamento do sistema imunológico. E isso confirma algo que já venho dizendo há décadas. Seu corpo é uma extensão da sua vibração. Quando você muda a emoção, muda a energia e o corpo responde. Eu vivi isso na prática. Durante anos eu me acostumei a estar sempre com alguma dor, sempre resfriado, sempre sem disposição. Mas quando comecei a mudar a vibração e passei a me concentrar em imagens de saúde, prosperidade e bem-estar, meu corpo também mudou. Eu não estava mais refém da escassez, comecei a sentir energia, vitalidade e, junto disso, vieram novas oportunidades de trabalho, novos relacionamentos e novas fontes de renda. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque eu tinha mudado a frequência na qual estava vibrando. A grande questão é, qual sentimento você tem escolhido manter? Se é de medo, preocupação e dúvida, você já sabe quais resultados vai continuar atraindo. Mas se você escolhe conscientemente sentir gratidão, confiança e fé no que deseja, inevitavelmente seu corpo se coloca em movimento em direção a resultados diferentes. É impossível vibrar em confiança e atrair escassez, assim como é impossível vibrar em medo e atrair abundância. A vibração não erra. O que eu quero que você perceba é que essa decisão está em suas mãos agora mesmo. Não é o chefe, não é o governo, não é a crise que define sua vida. É a frequência emocional que você escolhe sustentar. Essa é a raiz de tudo. Se você quer mudar seus resultados, mude primeiro sua vibração. Porque o que você sente é a semente de tudo que você colhe. Eu não tinha educação formal, não tinha experiência em negócios, não tinha nada que pudesse me dar uma vantagem sobre as outras pessoas, mas eu descobri algo que mudou completamente o rumo da minha vida: o poder da repetição e da imagem mental. Eu me lembro de quando me comprometi a ler todos os dias trechos de Think and Grow Rich.
Não era uma leitura rápida e esquecida, era um exercício consciente. Eu lia, relia, refletia e deixava aquelas palavras penetrarem na minha mente, até se tornarem parte de quem eu era. Isso não aconteceu em uma semana ou em um mês. Foi um processo contínuo. Eu também escrevi meu objetivo em um cartão e carregava no bolso. Parece uma coisa simples, mas cada vez que eu colocava a mão no bolso e sentia aquele cartão, a imagem do meu objetivo se projetava automaticamente na minha mente. Era como se uma tela se acendesse dentro de mim, mostrando o futuro que eu queria viver. Não era uma imagem vaga, era clara, nítida, específica. Eu via onde queria estar, via quanto queria ganhar, via o estilo de vida que desejava. Essa imagem se tornava tão real que eu começava a sentir como se já estivesse vivendo aquilo. Você já experimentou algo parecido? Já escreveu claramente o que quer e se permitiu visualizar todos os dias a vida que deseja? O problema é que a maioria das pessoas não faz isso. Elas dizem coisas genéricas como "eu quero ser rico" ou "eu quero ser feliz", mas não constroem uma imagem clara. E sem clareza, a mente não tem para onde direcionar a energia. É como querer sintonizar uma estação de rádio sem escolher a frequência. Você acaba ouvindo apenas ruídos. No meu caso, foi essa prática que fez minha renda saltar de pouco mais de $4.000 por ano para $175.000 em menos de um ano. Eu não tinha nenhuma base para justificar esse salto. Mas havia uma razão. A repetição diária da leitura e a clareza da imagem mental reprogramaram minha vibração. Eu comecei a pensar, sentir e agir como se aquilo já fosse real. E o universo respondeu. É curioso perceber como isso se aplica ao dia a dia de qualquer pessoa. Pense em alguém que quer sair das dívidas. Normalmente essa pessoa se concentra no que não quer. Ela repete mentalmente: "eu não aguento mais dever. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. Eu não consigo sair dessa situação." E cada vez que ela repete essas frases, cria uma imagem mental de escassez, que reforça a vibração da falta. O resultado não poderia ser outro, além de continuar no mesmo ciclo. Agora, imagine se essa mesma pessoa escrevesse claramente: "eu recebo com facilidade $10.000 por mês em múltiplas fontes de renda." E repetisse isso todos os dias, carregando essa imagem na mente até se tornar tão real que o corpo passasse a agir em harmonia com ela. O resultado seria completamente diferente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. A repetição me fez acreditar no impossível. Eu saí da vibração da dúvida e passei a vibrar em convicção. E quando você vibra em convicção, você atrai pessoas, ideias e circunstâncias que correspondem a essa energia. Eu comecei a encontrar oportunidades que nunca teria percebido antes. É como se, de repente, portas que sempre estiveram fechadas passassem a se abrir diante de mim. Essa prática simples é a ponte entre onde você está e onde deseja chegar. A mente precisa ser treinada, assim como o corpo. Você não fica forte indo uma vez à academia e não cria uma nova vida repetindo uma ideia apenas uma vez. A transformação vem da repetição diária, até que a nova imagem se torne mais real para você do que a situação atual. Foi assim que eu transformei minha vida, e é assim que qualquer pessoa pode transformar a dela. A vibração que você mantém não é um destino inevitável, é uma escolha consciente. E eu descobri isso quando decidi abrir minha primeira empresa de serviços de limpeza. Eu não tinha formação, não tinha experiência em administração, não tinha qualquer tipo de treinamento formal que me desse segurança para começar. Se alguém olhasse de fora, diria que era loucura. Mas dentro de mim havia uma convicção clara. Eu estava vibrando em crescimento, em abundância, em confiança. Eu me via prosperando, via a empresa dando certo, e essa vibração era tão forte que acabou atraindo tudo o que eu precisava para que o negócio funcionasse. Em pouco tempo, eu já estava faturando mais de $100.000 por ano. Algo inimaginável para alguém que vinha de onde eu vim. O mais interessante é que essa mesma lei funciona em todos os contextos. Não importa quem você seja ou onde esteja.
Quantos atletas ou artistas milionários você já viu que, após alguns anos de fama e sucesso, terminam falidos e completamente perdidos? Isso acontece porque, mesmo que o dinheiro tenha entrado, a vibração deles nunca saiu da frequência da escassez. Continuavam presos à mentalidade do medo, da perda, da insegurança, e inevitavelmente atraíram de volta aquilo que refletia a sua vibração. É por isso que tantas pessoas que ganham na loteria acabam pobres novamente depois de alguns anos. Elas nunca mudaram a frequência, apenas receberam temporariamente uma quantia que não era compatível com a vibração que carregavam. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas comuns que começam sem dinheiro, sem oportunidades e até com grandes dificuldades, mudam completamente suas vidas quando decidem conscientemente vibrar em abundância. Elas param de pensar em tudo que falta e passam a se concentrar em tudo que desejam criar. Essa mudança simples, que parece pequena, muda a frequência e, com o tempo, muda a realidade. Você já percebeu que, quando está animado, otimista e cheio de energia, as coisas parecem fluir melhor? As pessoas respondem de forma diferente. Surgem oportunidades que você nem imaginava. Até mesmo soluções para problemas aparecem de maneira inesperada. Isso não é coincidência, é consequência da sua vibração. Na minha vida, esse princípio ficou claro quando percebi que não era o conhecimento técnico que importava, mas a frequência em que eu estava. Eu poderia ter me escondido atrás da desculpa de que não sabia administrar, de que não tinha estudado, de que não tinha contatos. Mas, em vez disso, escolhi manter a imagem clara de crescimento e abundância. E essa escolha de vibrar em confiança trouxe pessoas, ideias e situações que me mostraram o caminho. Eu aprendi na prática que a vibração sempre vem antes do resultado. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você já se prendeu à ideia de que precisa esperar algo mudar primeiro para depois se sentir melhor? Você já disse a si mesmo: quando eu ganhar mais dinheiro, vou me sentir tranquilo. Ou quando eu encontrar o parceiro ideal, vou me sentir amado. Essa é a armadilha em que a maioria cai. A verdade é exatamente o oposto. Você precisa vibrar primeiro a tranquilidade, o amor, a abundância. E só então essas coisas aparecem no mundo físico. É como se o universo perguntasse: em que frequência você está vibrando? E entregasse mais daquilo, sem questionar se você gosta ou não. Eu quero que você entenda isso profundamente. Sua vibração é escolha, não destino. Não importa se você nasceu em um lar pobre, se já passou por falências, se está endividado ou se sente que perdeu tempo. Nada disso define quem você é ou o que você pode se tornar. A única coisa que define é a frequência que você decide manter agora. Porque o universo não responde ao seu passado. Ele responde à sua vibração presente. E quando você muda essa frequência, inevitavelmente muda também o seu futuro. O ponto mais importante que você precisa levar consigo é que a vibração em que você vive é a raiz de todos os seus resultados. Não são as circunstâncias externas que decidem o seu destino, mas a frequência que você sustenta dentro de si. Se você mudar a vibração, inevitavelmente mudará tudo ao seu redor. E esse é apenas o começo, porque há sempre um próximo nível, sempre um novo degrau na sua evolução. No próximo vídeo, que já está aparecendo aí na tela, você vai subir ainda mais, vai expandir sua consciência e se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo e eu vou te esperar no próximo vídeo.